damos início à nossa atividade dessa noite, agora, né, oficialmente, fazendo a abertura desse momento, onde estamos iniciando a terceira aula do curso de aperfeiçoamento em AEE para estudante com altas habilidades de superdotação. Eu sou a professora Tatiane, né, sou da coordenação do curso, e está aqui conosco também a professora Ravelli, que está acompanhando também o trabalho de interpretação, então, que também faz parte da coordenação do curso. E hoje, né, nós temos um momento bastante especial, que é o encontro com a professora Nara Joyce Vieira, que é a professora do módulo 3 do curso, né? Então, sei que ela está acompanhando, né, as atividades com as turmas, né, está participando também das aulas, dos encontros que vocês estão tendo com os tutores, né? Então, nós já sabemos que alguns de vocês já tiveram a possibilidade de conhecer a professora Nara, mas hoje é o momento de nós podermos ouvi-la, né, articular algumas ideias. Então, nós agradecemos também a todos os tutores que estão aqui conosco acompanhando essa aula e a todos os cursistas que estão se disponibilizando seu tempo para hoje estar acompanhando a aula deste módulo do curso. Nós, então, vamos organizar só a nossa logística. A professora Nara, então, ela vai ter, né, entre 30 a 40 minutos para fazer a sua apresentação, e após nós abriremos um espaço para respostas às perguntas, então, eu vou estar acompanhando pelo chat as perguntas, organizando alguns blocos de questões que possam ser repassados à professora. Então, nós pedimos a vocês que quem quiser fazer perguntas à professora Nara, coloque no chat, tá? Assim nós podemos já ir organizando, né, os blocos, de acordo com as temáticas, com que vocês vão colocando, certo? E ao final, então, da fala da professora, ela vai responder as questões de vocês. Tudo bem? Então, para começar, antes, né, da gente dar início, eu vou repassar a fala para a professora Nara, eu só vou fazer rapidamente minha descrição, para que o nosso material também fique acessível, né, tendo em vista que ele posteriormente também vai ficar disponível. Então, eu sou uma mulher de pele clara, né, de olhos verdes, cabelos castanhos na altura do queixo, mais ou menos, e estou vestindo uma blusa de manga curta, decote V, com estampas florais em tons de azul e verde. E meu enquadramento aqui nesse momento, né, aparece uma parede ao fundo, uma parede branca, com o marco de uma porta marrom. Então, só para localizar, né, as pessoas que também vão estar assistindo. E, então, nesse momento, já passo a palavra para a professora Nara, que vai fazer a sua fala nessa noite de hoje. Professora Nara, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco. E a palavra está contigo também, se você puder, no início da sua apresentação, também fazer a sua descrição e já seguir com a sua fala de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Boa noite, né, a todas as colegas que estão aqui presentes, né? Realmente é um prazer participar dessa segunda turma, né, do curso de aperfeiçoamento para os alunos com altas habilidades de superdotação, né? É uma satisfação muito grande, né, perceber, né, que os nossos braços, né, se estendem por esse Brasilzão afora, né? Então, isso é muito significativo e realmente, assim, a minha expectativa é que a gente possa atender, né, ao objetivo do curso, que é ofertar, né, os conhecimentos mínimos necessários, né, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, né, para que vocês possam realizar, né, ou organizar o atendimento educacional especializado
para o nosso aluno, né? Porque aqui a gente vai falar especificamente do aluno com altas habilidades de superdotação, ok? Bom, então, vamos à audiodescrição. Eu sou uma mulher, eu até ri, porque eu me lembro que na minha apresentação para vocês no curso, eu botei que eu era uma mulher de meia idade. Eu já passei um bocado de tempo da meia idade, né, gente? Eu posso dizer que eu sou uma mulher da melhor idade, né? Tenho os cabelos grisalhos, né? Eles são curtos, na altura das orelhas, né? Eu tenho os olhos castanhos esverdeados. Estou usando uns brincos de argola, né? E por milagre, né, para festejar vocês, esse encontro que a gente está aqui hoje, eu estou maquiada, né? Raramente vocês me encontram com pintura. Eu sou uma pessoa que estou quase sempre com a cara lavada, né? Eu só me maquio em situação de festa, né? E para mim hoje é uma festa estar aqui com vocês, né? Estou vestindo uma blusa xadrez, né, com fundo branco, e o enquadramento, pelo menos que eu vejo aqui na janelinha, né, está pegando mais o meu pescoço e o rosto, né, não chega a pegar a parte mais de baixo, né, da minha roupa. Ao fundo, eu tenho uma parede verde, com 2 tons, verde escuro e verde claro, e também à minha direita uma porta, né? Hoje eu não estou no meu escritório, né? Eu estou na sala da minha casa, e é um prazer receber aqui vocês da minha sala, ok? Bom, então vamos conversar um pouco, né, sobre a questão da identificação dos alunos com altas habilidades de superdotação. Como a Tati já mencionou, né, essa semana que passou agora, eu participei de muitos plantões, né, com as tutoras, e foi muito delicioso poder trocar ideias, né, com esse grupo que está fazendo a formação, né? Fiquei muito satisfeita, eu diria assim, né, com as questões que vocês levantaram, né? Estou anotando essas questões, porque eu costumo fazer um levantamento que eu chamo de perguntas mais frequentes, né? Então, estou acrescentando as perguntas que eu tenho visto nesse trabalho que a gente tem feito nesses encontros que nós tivemos essa semana, né? E, inclusive, para algumas alunas eu pedi que refizesse as perguntas hoje, né, no grupo grande, para que a gente pudesse discutir um pouquinho mais essas questões, né? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui um material que eu preparei e que vai ficar disponibilizado, né, no material do curso, né? Então fiquem bem tranquilas, não fiquem preocupadas de ter que copiar, enfim, ok? Bom, muitas das coisas que aqui estão e que a gente vai conversar já são pensamentos, já são propostas que estão lá no material teórico do módulo, né? Eu aqui só sintetizei, eu diria assim, as ideias mais importantes, ok? Então, assim, começando, né? Os nossos alunos, eles não têm problema maior, né, para se matricular nas escolas. Eles se encontram lá,
né? A dificuldade que a gente encontra, na maior parte das vezes, é o segmento deles na escola, né? Porque geralmente o ensino mais repetitivo, monótono, né? Acaba cansando o aluno e ele acaba algumas vezes se evadindo, né? Vocês estão enxergando bem o slide? Sim, Nara. Uhum. Sim. Nós só pedimos para que as pessoas mantenham o microfone fechado para não dar eco na fala da professora Nara, por favor. É verdade, é um bom procedimento, tá? Então, continuando com essa questão, né, dizendo que eles estão matriculados nas escolas, geralmente eles não trazem consigo, né, um diagnóstico das suas altas habilidades, como acontece em geral com a outra população-alvo da educação especial, né? Então, a gente costuma dizer que esse grupo ele fica invisível na escola, né? Por vezes, alguns professores até percebem algumas diferenças, né? Mas eles não têm uma informação maior, né, de quem são esses sujeitos e o que eles podem fazer para ajudar, né? Então, eles ficam numa situação de ficar em dúvida, né? Realmente, se encaminham eles, né, para outros serviços ou exatamente o que fazer, né? Então, por isso que eu sempre digo que o processo de identificação, na minha opinião, é o primeiro momento do atendimento educacional especializado, né? E é o momento, eu vou me arriscar a dizer, mais significativo, né? Porque é ele que tira da invisibilidade aquele aluno que está lá quietinho ou aquele aluno que está dando trabalho na sala de aula, né? Então, pela identificação, é possível, então, trabalhar ou perceber esses potenciais do aluno, né? Penso que é importante a gente destacar que, ao identificar um aluno com altas habilidades, superdotação, a nossa ideia na escola não é, de forma alguma, rotular este aluno, né? E, com isso, proporcionar que ele se ache a última bolachinha do pacotinho, né? De forma alguma. Quando a gente promove a identificação na escola, a gente está contribuindo, né, para que os potenciais deste aluno sejam percebidos e, consequentemente, se possa organizar um plano de intervenção pedagógica, né, que possa auxiliar, né, o desenvolvimento do potencial do aluno. Eu costumo dizer sempre que, se a gente não tem como proporcionar este atendimento, né, é melhor, então, não identificar, né? Por quê? Porque a identificação por si só para saber se ele é superdotado ou não, não tem sentido, né? O sentido realmente é reconhecer, é tirar da invisibilidade essa pessoa, esse aluno, e, a partir daí, né, proporcionar um atendimento que possa ser feito ou na sala de recursos, né, ou na própria sala de aula, ou, o melhor ainda, nos dois ambientes, tá? Nesse sentido, então, o objetivo que eu tenho nessa conversa com vocês hoje é de discutir realmente o que vocês estão
pensando o que vocês estão entendendo, né, do que a gente tem observado, particularmente a partir, né, daquela história que serviu de estímulo, né, para a conversa da identificação, que foi a historinha do Miguel. Ok? Então, quando a gente pensa, né, no processo de identificação, dois fatores são muito importantes, né? O primeiro deles é que a gente, enquanto profissional da área da educação especial e que vai identificar esse aluno, que a gente tenha bem claro qual é a concepção de inteligência que norteia o nosso trabalho. E o segundo ponto, que também é muito significativo, né? Qual é a concepção de altas habilidades superdotação que subsidia as nossas propostas? Então, por que eu insisto nessa questão de ter essas duas propostas teóricas, né? Porque, na verdade, são essas propostas teóricas que vão guiar, que vão dar as diretrizes para que a gente possa, então, fazer a nossa intervenção. Então, de acordo com a proposta teórica que nós seguimos, nós provavelmente teremos intervenções diferenciadas, né? E essa questão dessa definição é importante porque em algumas situações a gente pode ser questionada de por que um professor está fazendo a identificação na escola, né? Como se só fosse possível fazer essa identificação um profissional da área da saúde, né? Então, é bastante importante, né, que a gente possa ter essa posição bem definida, né, porque ela permite que a gente justifique e subsidie a importância do nosso trabalho na escola, na educação, né, porque, na verdade, essa proposta de identificação que a gente vai apresentar para vocês, que a gente vai discutir, ela basicamente é feita com procedimentos, né, objetivos e subjetivos, mas muito vinculado à questão da observação dos comportamentos que o aluno está apresentando. Essas observações se constituem em indicadores de altas habilidades, né? Então, é bastante significativo, né? Nós, neste caso específico, trabalhamos aqui, né, com duas teorias, né? Teoria das inteligências múltiplas, que vocês já viram, né, no módulo anterior, e a teoria dos três anéis, que também foi vista no módulo anterior, né? Por que é importante essas duas teorias? Porque elas desenham com muita clareza, né, e também com muita flexibilidade quem são esses sujeitos, né? Então, não é uma coisa... as concepções, as duas concepções, não são concepções engessadas, estagnadas, né? Elas evoluem e também, ao mesmo tempo, elas vão se desenvolvendo na medida que o próprio sujeito também se desenvolve. Pensando, então, no processo de identificação com base nas duas teorias que eu mencionei, né, que procedimentos a gente pode adotar? Então, realmente, como eu falei, nós nos subsidiamos de medidas ou de procedimentos objetivos, né, e esses procedimentos
objetivos se constituem em questionários, em listas de identificação, em indicadores que estão publicados, né, em livros, em obras, em artigos de pesquisadores, né, e também estamos amparados por procedimentos subjetivos. Esses procedimentos subjetivos estão vinculados, então, a desafios, né, a atividades vinculadas às inteligências múltiplas e que o próprio professor vai elaborar, né, usando da sua criatividade, usando do seu conhecimento, usando dos seus recursos, né, na escola. O processo de identificação, então, ele se constitui por atividades sistemáticas, né? E essas atividades sistemáticas estão vinculadas aos procedimentos objetivos e subjetivos, né? A interpretação desses dados coletados, então, como eu disse a vocês, nós temos muito uso da observação, né? A partir daí se elabora, então, né, um fechamento, um juízo de valor, e desde a perspectiva educacional, a gente elabora, então, um parecer, né, pedagógico e um plano de intervenção. Né? Então, basicamente, são esses os passos, né, que vão guiar o nosso processo de identificação. Tá? A questão do enfoque teórico, eu já comentei com vocês, não vou repetir. Tem dois autores argentinos que chamam Gerson e Carracedo, que eles comentam que o melhor procedimento para se detectar a criança superdotada é observá-la, escutá-la e senti-la em ação, mas sempre quando esta, né, a ação, se dê dentro de um marco de liberdade. E eu acrescentaria, pela minha experiência, um marco de prazer. Né? Então, na medida em que a gente provoca essa ação na criança, né, a gente tem que observar ou tem que permitir, né, a liberdade dela responder ou não, né, e também a questão do prazer. Nessa questão do marco da liberdade, eu costumo dizer sempre para minhas alunas que sempre quando a gente planeja algum desafio, considerando as inteligências múltiplas, a gente sempre deve ter cartas na manga, ou seja, não devemos planejar somente uma atividade, né? Como o marco é a liberdade, né? E a criança pode, por exemplo, não se estimular por aquele desafio que a gente está propondo, né? Então, na medida em que a gente traz uma outra atividade que dê mais prazer à criança, realmente a gente vai poder, então, observá-la, escutá-la e senti-la em ação com prazer. Bom, os critérios que nós utilizamos na identificação, eles são critérios múltiplos, e esses critérios estão sempre vinculados às questões que norteiam a nossa ação, ou seja, né, as concepções das inteligências múltiplas e a noção, né, de altas habilidades, superdotação. Mais adiante a gente vai ver um exemplo rápido, né, de como esse desafio pode ser proposto, e aí esses critérios vão ser apresentados de uma forma mais objetiva. Né? Na perspectiva educacional, portanto, né, o nosso objetivo é conhecer as características
individuais do aluno, né? E também as características que o grupo de alunos com os quais a gente está trabalhando mostram para a gente, né? Individuais, as características individuais, quando este aluno estiver em atendimento mais individualizado, né? E as características grupais, quando nós estivermos trabalhando na sala de aula, né? No que a gente chama de trabalho colaborativo com o professor regente, porque aí as atividades propostas não serão só dirigidas ao aluno com indicadores de altas habilidades, mas essas atividades são propostas a todos os alunos da sala de aula, né? E cada aluno vai poder contribuir, vai poder responder a esses desafios, né? De acordo com o seu interesse, de acordo com o seu ritmo de aprendizagem, né? Então, é por isso que o conhecimento das características também do grupo são muito importantes, né? E, por último, é muito significativo, né, considerar que a identificação ele deve utilizar um conjunto de procedimentos que nos deem uma visão sistêmica deste aluno. Quando eu estou falando aqui de visão sistêmica, eu estou pensando em enfocar todas as áreas do desenvolvimento, né? A gente faz uma ideia de que o aluno com altas habilidades de superdotação é mais inteligente que outras pessoas, né? E algumas vezes tende a focar só na inteligência, né, ou nos aspectos cognitivos, né? Mas a gente não pode esquecer que uma criança tem os aspectos afetivos, emocionais, tem os aspectos físicos, psicomotores e tem os aspectos sociais, né, que a gente não pode, de forma alguma, deixar de lado, né, para enfocar somente a parte cognitiva. Tati, tu falou alguma coisa que eu não consegui ler aí? Alguma coisa dirigida para mim? Não, Nara, tudo tranquilo, pode seguir. Ai, tá bom, obrigada. É que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não consigo ler e falar, tá? Então, me ajude. Bom, nós temos alguns princípios importantes, né, também que dão um norte para a questão da identificação, né? O primeiro deles, né, e é uma coisa muito característica na área das altas habilidades, né, nós trabalhamos com um grupo não homogêneo, né? Isso quer dizer que uma mesma criança que tenha altas habilidades no mesmo domínio intelectual, né, é muito provável que essa criança apresente interesse e perfis e potenciais diferentes uns dos outros, né? Então, não há receita pronta de como trabalhar com esse aluno, né? Ou seja, com um aluno que apresenta indicadores na área linguística, você vai fazer isso, 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 isso. Não existe, porque realmente é um grupo homogêneo. Então, sempre nós temos que, a partir das características, né, que já existem, os indicadores que já existem, a gente tem, então, que observar e reconhecer quais são os potenciais e as características individuais, né? Um outro princípio importante é que esta proposta que nós estamos fazendo, ela é eminentemente educacional,
né? Não tem de forma alguma um aporte clínico, né? Por isso que a gente chama de processo de identificação e não de diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico tem essa representação, esse significado, no sentido de ser alguma alteração, né, que acontece com o sujeito, passível de ser, entre aspas, tratado, né? Quando a gente fala em processo de identificação, eu estou trabalhando com indicadores, ou seja, com essas características que são passíveis de ser estimuladas, de ser desenvolvidas. Eu faço sempre, para que as pessoas possam entender melhor essa questão da identificação, eu gosto de trazer como exemplo a metáfora da carteira de identidade, né? A carteira de identidade é um documento importante que todos nós temos, todos nós brasileiros temos, né? E que traz pontos, né, indicadores específicos, né, e indicadores comuns, grupais, né? Ou seja, a minha carteira de identidade, né, ela tem dados meus, que são o meu nome, né, a filiação, quer dizer, meus pais, a minha data de nascimento, né? Então, é claro que existem outras pessoas que nasceram no mesmo dia que eu, na mesma data que eu, inclusive, né? No entanto, elas não têm o mesmo nome e não têm os mesmos pais que eu tenho, né? Então, esses dados são meus, né? Um outro dado que também é só meu, né? E esse sim, se a gente questiona, por exemplo, né? Bom, mas o teu pai pode ter pulado a cerca e de repente ter posto um mesmo nome, né? E haver alguma coincidência, né? Mas, no entanto, a impressão digital do nosso polegar que está na carteira, essa impressão digital ela é somente minha, né? A conformação dela, né, é única. Tá? Então, esses são os dados, ou o que a gente pode chamar de indicadores individuais, né? E existem os indicadores grupais, né, que são a questão do gênero, né? Eu sou mulher, assim como muitas outras mulheres que habitam, né, neste grande Brasil, né? Eu estou no Rio Grande do Sul, né, como muitas outras pessoas estão. Então, existem na nossa carteira de identidade dados que são individuais e dados que são grupais. O conjunto desses dados é que vão dizer, eu dizia assim, atestar que eu, Nara Joyce, sou a Nara Joyce, né? E não sou uma outra Nara Joyce que possa existir, né, com o mesmo nome que eu, tá bom? Então, né, a partir disso, né, o processo de identificação consiste em definir esse conjunto de características, né, que provocam, então, a identidade deste indivíduo com altas habilidades de superdotação, né? E aí, assim, os 3 traços lá do Renzulli, né? E eu fiquei muito feliz porque quando a gente falava da questão da teoria dos 3 anéis, eu sempre perguntava para os alunos que estavam no plantão quais são, né?
E aí todos responderam, né? A habilidade acima da média, o comprometimento com a tarefa e a criatividade, né? Algumas vezes a rede era esquecida, né? E a rede ela é muito importante porque ela consiste no apoio que a sociedade, a família, a escola, os amigos, né, dão para a pessoa poder desenvolver esses 3 traços, né? Então, ela é muito significativa no aparecimento, no desenvolvimento deste potencial, né? Então, esses 3 traços devem potencialmente estar presentes, né? E eles devem aparecer em um ou mais domínios da inteligência proposta pelo Gardner, né? Então, por isso, a importância e a relevância, né, da teoria das inteligências múltiplas e a teoria dos 3 anéis. Bom, na prática, a gente tem duas grandes ações, né, naquela coleta dos dados que a gente viu lá, como uma etapa da identificação. A primeira delas é o que o Renzulli, isso não sou eu que estou falando, né, gente? Quem fala isso é o Renzulli, né? Então, a informação da situação é um desses dados, é uma dessas informações, e ela consiste em toda aquela informação que a gente tem prévia ao contato com o aluno, né? Então, são falas dos professores, são registros que existem na escola sobre comportamentos do aluno, são os próprios questionários que a gente apresenta e solicita, né, tanto para o professor quanto para a família preencher, né? E o outro é a informação da ação, né? Outro movimento de coleta dos dados, né? Que é onde, então, a gente tem um contato direto, né, com a ação do aluno, ou seja, a gente oferta os desafios que a gente falou, né, e observa-se quais as respostas que o aluno dá. E aí o Renzulli diz para a gente, eu vou ler para vocês, porque eu acho muito bonito isso que ele diz, né? Então, observar o sujeito na própria ação, na área do seu interesse, consiste, então, em observar um tipo de interações dinâmicas que acontecem quando uma pessoa fica extremamente interessada ou entusiasmada com um tema, área de estudo, ideia ou evento. E esse extremo interesse pode aparecer, né, tanto na escola quanto fora dela. Tá? Bom, e aí nós vamos mais para a prática, realmente. Que aí eu comento com vocês aqui, isso da minha experiência, né, no atendimento nas escolas de Santa Maria, como organizar o processo de identificação na escola de vocês, né? O primeiro ponto do processo de identificação é a sensibilização dos colegas, professores, servidores, gestão da escola, né? Por quê? Porque, na verdade, o processo de identificação ele é muito necessário. É muito necessário neste processo a contribuição, a participação dos colegas, né? Então, nós vamos precisar que o professor regente
participe desse processo, né? Nós vamos precisar que um professor da educação física, um professor de artes, enfim, que outros professores da escola participem. Então, na medida que a gente aproveita, por exemplo, a reunião de professores na escola e pede um cantinho dessa reunião para falar dos alunos com altas habilidades e para falar do projeto de trabalho, a gente está conquistando esses professores para trabalhar junto com a gente, né? E a outra atividade, que consiste, então, nessa coleta dos dados, e que eu chamo de mapeamento dos alunos, é a aplicação da lista de verificadores, né, de indicadores de altas habilidades. Essa é uma lista pronta que está nesse livro aqui, né, que eu já comentei com vocês, que é o Manual de Identificação do Professor. Alguma dúvida? Então, esse livro é da professora Soraya, da professora Suzana Pérez, né? E ele traz os questionários e as listas para a gente poder fazer essa parte objetiva do trabalho de identificação, né? Quem não tem esse livro, eu recomendo a sua aquisição, né? Porque é um subsídio muito significativo para a gente poder fazer essa atividade, né? Por que a gente faz essa aplicação da lista de verificação dos indicadores, né? Porque é humanamente impossível que se faça o trabalho de identificação com todos os alunos da escola, né? Então, na verdade, o objetivo dessa aplicação é verificar quais são as turmas que possuem mais alunos com indicadores, né, na medida que o professor dessas turmas traz esse levantamento, e aí, então, começar o processo de identificação com aqueles alunos que foram mapeados, né? Bom, e aí nós temos outros processos, eu diria assim, né? O primeiro deles é a autorização dos pais, né? Antes de iniciar o processo de identificação com o aluno, é vital, eu diria assim, que esses pais tomem conhecimento do que vai ser feito com este aluno, se ele ainda não sabe, né? E que ele assine um termo, né? Eu sempre tenho pedido uma assinatura e um termo de consentimento, né, do trabalho que a gente vai fazer, né? E já nesta entrevista que se faz com os pais, a gente solicita, então, que eles preencham o questionário de indicadores, né, dirigido à família, né? Dada a autorização dos pais, né, a gente, então, também pede para o professor, né, regente, ou para os professores das diferentes disciplinas, se o aluno está do 6º ano em diante, né, solicitamos, então, que eles preencham esses questionários, né? Eu costumo dizer que, se os pais não autorizaram, né, o trabalho com o aluno, não se deve fazer esse trabalho individualizado, né? Mas podemos, né, fazer a observação desse aluno e orientar aos professores na sala de aula para, então, que o potencial, né, que foi observado lá no mapeamento seja
desenvolvido, né? Então, a gente vai fazer uma intervenção indireta, né? Para não deixar, é claro, que o potencial se perca, tá? Então, aplicada os questionários, né? A gente, então, começa os 8 desafios vinculados às inteligências múltiplas. E depois, então, a gente vai interpretar tanto os dados coletados lá nos questionários, fazendo o cruzamento, né, do que professor, família e o próprio aluno avaliaram, né, sobre as frequências com que determinados indicadores aparecem no seu comportamento, né, e, ao mesmo tempo, também avaliando as respostas aos desafios, né? Elabora-se o parecer pedagógico e o plano de atendimento, né? Por último, é muito importante, é muito significativo a conversa que eu chamo de devolução dos resultados, né? Então, assim como nós chamamos lá os pais, né, e conversamos também com o aluno, expondo o que a gente vai fazer com ele, da mesma forma a gente também conversa com ele sobre o resultado final. E essa experiência tem sido muito significativa para todos nós, porque a gente observa, assim, algumas vezes o alívio, tanto da família, quanto da própria criança ou adolescente, de se dar conta que aqueles comportamentos diferenciados que eles observavam em si tinham uma justificativa, né? Ou tinham uma explicação. Né? Bom, eu trouxe aqui, né, uma proposta de organização, né, de um plano de trabalho com os desafios para as inteligências múltiplas, né, e a inteligência musical é o que a gente está propondo aqui, né. Particularmente, eu digo a vocês que eu gosto muito desse desafio, né? E costumo, inclusive, fazer também com os meus alunos graduandos do curso de Educação Especial, né? Para que eles possam também vivenciar, né, essas propostas que a gente fala, né? Então, o nome da proposta que a gente faz é a criação de paródias, né? Então, a gente vê com os alunos, né, se eles sabem o que é uma paródia. Né? Um outro que eu gosto muito também é de criar... Ai, meu Deus, agora me fugiu, daqui a pouco... Hã? Alguém me ajudou aí dando o nome? Jingles, agora veio a palavra. Outra coisa que eu peço também é a criação de jingles, né? Mas são duas coisas diferentes, de uma certa forma, mas ambas trabalham a inteligência musical, né? Então, geralmente a gente apresenta uma música, né, para os alunos e também se pode pedir que o aluno escolha uma música, né? E ele faça, então, uma paródia, né? Ou seja, crie uma letra diferenciada, né? Para aquela melodia, né? A questão do jingle, eu geralmente digo assim, bom, o trabalho de identificação das altas habilidades vai iniciar na sua escola. Tá? A gente quer fazer uma propaganda disso na comunidade que a escola está situada. Então, vamos fazer um jingle, né? E aí a gente vê que jingle é aquelas músicas, né, do que a gente ouve muito nas propagandas eleitorais, enfim, né? Então, são possibilidades, eu diria assim, né, de que o aluno use a sua criatividade, né? A gente vê também
algumas características bem importantes da inteligência linguística, né? Porque como ele vai ter que criar uma letra, né? Então ele vai ter que ter também um vocabulário bem bom, né? Bem extenso, né? E a questão do ouvido musical, né? E aí, assim, alguns indicadores, e aí são os critérios, aquele, né, que a gente viu, que são importantes a gente ter para poder observar claramente o que a gente está vendo no comportamento do aluno, né? Então, se ele reproduz as melodias ou o ritmo que acabou de ouvir, né? As letras que ele está criando, né? Como é que são, né? Como é que é a qualidade dessas letras. No canto, né? Ele costuma cantar enquanto está fazendo, ou ele faz de uma forma mais silenciosa, né? Ele consegue aprender conceitos através da música, ele se liga nos conceitos das palavras, experimenta os objetos para criar melodias, para extrair sons, né? E, por último, é aquele ponto que é muito significativo, se ele tem prazer de realizar a tarefa, né? Então, tu observa, por exemplo, né? Bom, o aluno fez a tarefa, né? Mas fez de uma forma que tu não observa muito envolvimento, faz porque tem que fazer, né? Então, aí tu já observa que na inteligência musical ele não tem um destaque maior, né? Pode aparecer em outra inteligência, né? E aí, Professora Nara, oi? desculpa interrompê-la, só em função do nosso horário, se for possível, mais uns 5 minutos para a gente poder passar algumas perguntas que já estão surgindo aí, tá? Tá, eu já estou aqui no finalzinho. Deu bem certinho, né? Então, deixa eu ver. Eu não vou repetir o que a gente já falou, né? Vou destacar só que vocês podem pensar que o processo de identificação dentro dessa perspectiva ele não é fácil, não é fácil, né? É uma atividade bem complexa, né? Que envolve realmente muito estudo, muita criatividade, muita flexibilidade por parte do professor, né? E também do próprio aluno, né? Ele tira aquela ideia, né, de diagnóstico, né, e centra o olhar nessa pessoa que tem diferentes áreas de desenvolvimento, né? Portanto, não se trata de formatar provas, como, por exemplo, as que a gente sabe que existem nos testes psicométricos, né? Então, não se trata disso, né? Trata-se realmente, assim, de elaborar desafios que despertem este prazer do sujeito responder, né? Então, por exemplo, bom, nós vamos fazer provas, 8 desafios para aplicar neste aluno, né? Então, tudo bem, a gente até pode organizar esses 8 desafios como forma de uma organização de cada um, né? Mas, como eu digo a vocês, esses desafios são para este grupo de aluno ou para este aluno específico, né? De repente, para um outro grupo de alunos, talvez a gente tenha que ou acrescentar outros desafios, né? Até porque eles se falam um com o outro, dizem o que foi proposto, né? Para que efetivamente a atividade traga prazer, né? Bom, e por último, assim, né, que esses comportamentos que são observados, eles são uma parte a mais
desse sujeito em construção, né? Não são os elementos centrais, né? Então, realmente, os elementos centrais são todas as áreas que constituem esse sujeito. Então, a gente não pode perder de vista, né, que esse sujeito é um sujeito afetivo, é um sujeito social, é um sujeito psicomotor e é um sujeito cognitivo também. Tá? Bom, por último, aqui tem os materiais que eu utilizei, né, nessa apresentação. Agradeço a atenção de vocês e coloquei aqui o meu e-mail, né, para quem tiver interesse ou quiser aprofundar alguma discussão, é só escrever para mim, ok? Então, agora a Tati fica liberada para a gente fazer as problematizações. A melhor hora. Obrigada, professora Nara, pela sua apresentação. E foram surgindo ao longo da sua fala alguns comentários das colegas, das cursistas, né, falando o quanto é importante esse processo de identificação, de tirar da invisibilidade esses alunos, e o atendimento, né, também. Então, muito nessa direção do que você vem abordando. E também, né, vou ressaltar aqui uma fala da Rosilene, que traz o quanto o seu material, o seu texto, contribuiu bastante na prática como professora do AEE, né? Então, importante nesse processo de identificação. E muito claras as suas explicações. Então, reforçando, né, a importância da temática, e a professora Nara, certamente, né, tem todo um caminho, né, uma caminhada, né, para falar muito bem a respeito dessa temática para nós. Bom, então eu estou organizando aqui, professora, 2 blocos de perguntas, eu vou fazer juntas, porque você pode, inclusive, articulá-las, né, na apresentação agora. Então, um bloco de perguntas trata mais a respeito da identificação. Então, a Raimunda, ela pergunta, né, no caso de identificação de estudantes que já têm um diagnóstico de transtorno ou deficiência, se os instrumentos utilizados podem ser os mesmos. E também a Maria Helena traz que ela tem dúvidas sobre a identificação desses indicadores no caso de TEA, né, do transtorno do espectro autista. Então, acredito que ali você possa, claro, né, os cursistas ainda não tiveram um módulo específico, né, o módulo específico da dupla condição, é o último módulo do curso, mas talvez possa ser abordado algo a respeito do processo de identificação nessa dupla condição. Então, a respeito disso, e um outro bloco de perguntas que se direcionam a algumas questões mais específicas também. A Rita, a partir de que idade podemos identificar uma criança com altas habilidades de superdotação? Na pré-escola, né? Eu estava falando na educação infantil, podemos ter certeza? Então, ok. E a Patrícia, como a identificação pode se dar em qualquer idade? A pessoa nasce com altas habilidades de superdotação? Então, e mais uma, se ela colocou assim, a Bárbara, no AEE, criamos o nosso modelo de entrevista, anamnese inicial, para fazer com as famílias. Isso também pode ser feito com os alunos com altas habilidades de superdotação? Então, professora Nara, eu imagino ali que tem 2 blocos de perguntas, né? Algumas mais a respeito das questões de identificação na educação infantil, né? Se ela nasce com a pessoa, e o outro bloco se referindo ao uso desses instrumentos com pessoas com dupla condição. Nesse momento são essas, e daí eu vou organizando mais algumas que estão vindo na sequência. Tá. Essa pergunta referente aos instrumentos, né, se podem ser utilizados em alunos que apresentam outras condições, né,
na verdade, eu diria, eu me arriscaria a dizer que sim, né? No entanto, é importante a gente salientar que estes instrumentos publicados no Manual de Identificação foram utilizados, ou foram, ele é resultado de uma pesquisa feita pela doutora Suzana e a doutora Soraya, né? E, na verdade, elas não utilizaram, né, esses instrumentos ou pelo menos não mencionam no livro, que utilizaram esses instrumentos com outras condições, né? Então, na verdade, eram alunos os quais alguns professores observaram que estes alunos apresentavam já uma habilidade diferenciada, quer dizer, eles se destacavam dos demais, né? Então, eu sugiro, quem tem interesse, né, que possa organizar uma pesquisa e nos ajudar. Por exemplo, nós temos aqui na Universidade Federal de Santa Maria uma aluna do doutorado que tem uma proposta de fazer, né, um estudo e uma adequação de materiais para a identificação de alunos cegos, né? Então, realmente, assim, eu posso dizer a vocês que eu já estive pensando muito em relação à questão do aluno cego, em função da estrutura da ficha, né? Em relação à estrutura do questionário. Porém, eu acredito que, na medida em que se faça a leitura, né, e a explicação das perguntas, né, para o aluno, eu acredito que é possível utilizar, né? Mas, como eu disse a vocês, eu não li no livro que essa experiência foi feita. Eu, particularmente, não tenho experiência, né? Eu só andei pensando em relação ao aluno cego, tá? Posso dizer a vocês uma das coisas que eu comentei com uma aluna, né, nesses plantões que eu participei nessa semana. A aluna me perguntou se ela poderia modificar, né, algumas perguntas, né, querendo saber mais coisas, por exemplo, né? O que eu sugeri a ela é que, em princípio, como esses documentos, né, estão publicados e têm autoria, né, eles têm uma... E agora me fugiu o nome, mas autoral, né? Quer dizer, tem alguém responsável por isso, né? Nós não podemos modificar, né? Ou seja, não podemos incluir nem retirar perguntas, né? Sem pedir a autorização para os autores, né? Então, claro, toda vez que a gente for fazer alguma modificação, né, é possível fazer, sim. O Renzulli é um pesquisador que autoriza, de antemão, inclusive, ele já autoriza que a gente faça isso. Não é o caso da professora Suzana e da professora Soraya. Então, se realmente houver a ideia, né, de fazer alguma modificação, é bom consultá-las, né, e ter essa autorização por escrito, né? É muito importante, não é só verbalmente, tem que haver por escrito para que realmente mais adiante a gente não sofra nenhum processo, né, na questão ética, né? Mas o que eu disse para a pessoa que fez a pergunta, e repito para vocês agora, eu entendo que esses questionários, quando a gente faz, ele é uma interação com o aluno, né? Ou seja,
Tu estás numa entrevista com a família, com o professor, com o aluno, e tu estás em interação com ele. Então, nada impede, né, que tu perguntes alguma coisa, não associado ao questionário, quer dizer, tu não vais fazer outras, né, não vai incluir outras perguntas, mas são perguntas que vêm na entrevista e tu possas, então, registrar essas perguntas e respostas, né, num material, num registro que tu tenhas, né? Então, me parece que isso, de forma alguma, implica, né, em modificação do material. É só na questão da interação que é feita, né? Da mesma forma, eu posso dizer para vocês, assim, né? Nós trabalhamos numa escola com uma turma de segundo ano, uma escola municipal, com uma turma de segundo ano, no qual havia um aluno que tinha sido mapeado, né? Então, a gente aplicou a ficha na professora e optamos aplicar também aquela ficha de indicadores que trabalha o mapeamento de indicadores, né? Nós aplicamos nos alunos. E aí nos demos conta, né, que aquela ficha pode ser aplicada em qualquer ano, né? Aí nos demos conta de que muitos alunos na turma não liam. Então, não tinha como aplicar essa ficha da forma normal, eu diria assim, entregar, esperar que o aluno lesse e preenchesse, né? Então, o que a estagiária fez? Organizou um horário junto com a professora da sala de recurso e levava os alunos, né, sempre em dois, ela levava os alunos para a sala de recursos e aí fazia a entrevista lendo os materiais e pedindo que os alunos, então, indicassem o nome dos colegas, né? Então, essa foi uma adequação que ela fez em relação à aplicação da ficha, né? E que é passível de fazer também, né? Porque se adequa à realidade da escola que a gente está vivenciando. Não houve modificação na ficha, né? Mas houve uma proposta diferenciada na forma de aplicação, né? Então, assim, até eu tenho interesse, até de repente, de acompanhar se alguma de vocês pensar em aplicar esta ficha em algum aluno, né, que tenha uma condição associada, eu me ofereço, né, para ajudar vocês, né, porque realmente é um estudo bastante importante, né? Tá, essa era em relação aos instrumentos. O que mais que tinha? Em relação à educação infantil, né? Isso, em relação à educação infantil e qual a idade para identificação? Tá. A idade para identificação, né? Eu diria a vocês que a observação dos indicadores da criança, né, inicia do nascimento da criança em diante, né? Porque uma outra pergunta que veio aí também é se é inato, né? Se as altas habilidades são inatas. Então, e aí eu vou responder a vocês com base no autor que subsidia o meu trabalho, que é o Renzulli e o Gardner, né? O Gardner diz para a gente que a inteligência é um potencial biopsicológico
para resolver problemas ou criar produtos que são reconhecidos pela sociedade onde o sujeito mora. Então, quando ele diz que é um potencial biopsicológico, ele está dizendo que o biológico é um potencial importante, assim como o psicológico. Então, é inato, sim. No entanto, esse inatismo, ele também necessita dos estímulos da sociedade, quer dizer, do ambiente que o sujeito vive para poder se desenvolver, né? Então, considerando que esse potencial ele é inato, né? Então a gente pode sim observar desde o nascimento. Então é aquela criança, por exemplo, que a gente ouve as mães falarem na entrevista, e aí eu já aproveito para quem fez a pergunta se pode utilizar o roteiro de anamnese que existe nas salas de recurso. Podem usar todos os recursos que vocês acham necessários e importantes para coletar os dados, né? Então, a gente ouve nessa anamnese que muitas vezes a família diz assim: ah, mas a fulaninha era um horror para dormir. A gente estava todo mundo podre de cansado e ela, desde bebezinho, não dormia de jeito nenhum. Então, esse é um dado que os pesquisadores que trabalham muito com criança na faixa etária da primeira infância observam, né? Que algumas vezes, não é a todos, gente, lembra daquilo que a gente falou, né? Existem as características individuais e as grupais, né? Então, algumas crianças apresentam muita dificuldade de dormir, né? Em outras crianças, a gente pode observar, por exemplo, já uma percepção, eu diria assim, e até mesmo um desenvolvimento psicomotor diferenciado, né? Eu lembro de um bebê, particularmente, eu tenho muita atração para trabalhar com a primeira infância, né? Porque eu, antes de trabalhar com as altas habilidades, trabalhava em estimulação precoce, né? Então, o olhar do estimulador está sempre presente aqui, né? Então, uma vez eu estava no colo, eu estava com uma criança no colo que tinha em torno de uns 20 dias, né? Casualmente minha sobrinha, né? E ela estava no meu colo, né? Eu estava de frente com ela, conversando com ela e tudo, né? Então, a gente sabe a questão da fixação ocular, né? Que, na verdade, somente vai ficar bem caracterizado, né? No final do segundo, terceiro mês, né? Ainda nesse ponto, segundo os médicos, o bebê ainda não tem uma boa fixação, eu diria assim, um bom entendimento, né, da visão. Então, eu estava conversando com a minha sobrinha neta, né? E ela começou a fazer assim, né? Mostrava que estava incômoda, né? E aí eu disse, falando com ela, eu disse para ela: mamãe, acho que a fulaninha está com fome, né? Ou está querendo alguma coisa, né? E ela com a cabecinha dirigindo ainda para mim, né? E a mãe dela estava atrás dela. E a mãe dela diz: Mimosa, o que que tu quer? Vem como mãe, né? E aí, gente, olha só, eu queria ter filmado, né? Porque, claro, bom, ela parou, né? Com aquele incômodo, né? Mas os olhinhos dela, né, viraram, ela não conseguia ainda, porque ela tinha 20 dias, não firmava a cabeça, não conseguiu virar o pescocinho para o lado da mamãe. Mas ela virou os olhinhos para o lado em que tinha vindo o som. Então, vejam, isso são sinais assim muito
como é que eu vou dizer assim, muito claros, né, de que essa criança está com alguma habilidade diferenciada, né? No caso, essa minha sobrinha neta até agora não tem apresentado indicadores de altas habilidades. No entanto, assim, a inteligência musical dessa criança, né, e por isso a questão do ouvido, né, a inteligência musical dela é algo assim incrível, né? O pai dela é músico, né? O avô dela não é músico, mas é um músico de coração, né? Então tem todo esse componente também genético aí, né? Bom, então, em que idade perceber? Em que idade que nós podemos identificar? Então, eu diria a vocês que sempre que a gente observa alguma coisa de diferente na criança, né, a gente deve ir acompanhando. Para isso, aqueles álbuns que a gente tem da criança, né? Comeu a papinha com tanto tempo, disse a primeira sílaba com tanto tempo. Esse acompanhamento do desenvolvimento da criança, ele é muito importante, né? Porque permite ver, né, o desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, de repente tu vê a criança aos 9 meses está caminhando, com 1 ano ela está correndo, né? Então, isso não é também um desenvolvimento comum, mas são coisas que a gente tem que ir anotando, por isso que eu falei da observação, tá? Bom, está lá no jardim de infância, está lá no maternal. O que a gente pode observar? Realmente são os interesses que essa criança apresenta, né? Na medida em que ela apresenta interesses completamente diferenciados dos demais, é outro ponto que o professor deve começar a registrar, né? Até os 5, 6 anos, realmente, a gente classificar essa criança de aluno com indicadores de altas habilidades pode ser prematuro, né? Porque pode acontecer de ele apresentar precocidade, ou seja, ele ter um desenvolvimento muito rápido e que, de repente, num determinado momento, geralmente aos 6, 7 anos, ele se equilibra e segue o seu desenvolvimento dentro das faixas etárias, né? A criança com indicadores de altas habilidades, ela vai seguir ao longo da vida sempre se destacando dos demais, né? Principalmente nas pautas do desenvolvimento dito normal, né? No entanto, gente, e aí essa é uma constatação que eu fiz, né, na minha tese de doutorado, dos 3 anéis que o Renzulli traz para a gente, o anel do envolvimento com a tarefa, ele é extremamente significativo para que a gente possa ter segurança de começar a pensar que aquela criança não é uma criança que está apresentando, né, um desenvolvimento que pode ser igual daqui para frente, né? Ou seja, que ele pode apresentar realmente indicadores de altas habilidades, porque não é comum uma criança nesta faixa etária ficar tanto tempo, né, ou ficar um longo tempo, e quando eu falo um longo tempo, por exemplo, na educação infantil, a criança ficar em torno de 50, 60 minutos na mesma atividade, né? Então, isso é um ponto muito significativo para nós, porque nessa faixa etária, quem trabalha com a educação infantil sabe, né? A criança faz um jogo, leva 10, 15 minutos num, daqui um pouco vai mais 10, 15 minutos no outro, quando fica, né? 10, 15 minutos, né? Então, na verdade, a criança está construindo seu conhecimento, né?
Mas a nossa criança com indicadores de altas habilidades, ela fica muito tempo numa mesma atividade, né? E ela fica experienciando essa atividade, né? Não é uma repetição, é uma experimentação de um mesmo interesse, eu diria assim. Né? Bom, uma outra pergunta também que me apareceu, porque uma das coisas que está lá no meu texto, né, e que a gente pode fazer a identificação em qualquer momento da vida da pessoa. Então, nós podemos fazer lá na educação infantil, como nós podemos fazer também no asilo que a gente for trabalhar como voluntária, por enquanto, por exemplo. Né? Então, de repente, tem um velhinho lá que apresenta indicadores de altas habilidades. Ele passou toda a vida dele, né, sem que ninguém observasse que ele tinha, por exemplo, indicadores na área musical, na área linguística, na área espacial. Né? E aí, lá no. Eu fui meio exagerada, né? Mas lá aos 60, 50 anos, a gente vai descobrir isso. Né? Então, dentro dessa perspectiva que a gente trabalha, e tendo por base estes dois autores, em qualquer momento da vida do sujeito, nós podemos, sim, identificar alunos ou pessoas com altas habilidades. Nós temos uma colega que fez a tese de doutorado com identificação de alunos idosos da universidade, a Leandra Costa, né, Tati? Isso. Então, Leandra Costa da Costa. Então, quem tiver interesse, por exemplo, né, em trabalhar com identificação em idosos, a Leandra fez essa atividade e também tem um questionário, gente, dirigido, eu diria assim, a esta faixa etária. Então, assim como nós temos aqui neste livro um questionário que está dirigido à educação infantil e outro a um ensino, educação básica, né? E outro a um ensino superior, a Leandra fez um para as pessoas idosas. Né? Então, há possibilidade da gente fazer essa consulta. Ótimo, é Leandra Costa da Costa, eu coloquei ali no chat. Ótimo. Eu acho que em função do horário, a gente vai precisar se encaminhando, né, para o encerramento também, né? Surgiram muitas perguntas, eu acho que isso é muito bom, no sentido também de que a gente percebe o quanto o tema, né, professora Nara, é problematizador, o quanto o tema faz, né, traz muitas reflexões. Aqui algumas colegas colocaram exemplos de que tem alunos com altas habilidades e cego, né, que estão investigando na área da surdez. Então, isso é bem importante. Eu vou fazer para você mais uma pergunta, eu acho que para encerrar, tentando juntar duas colocações aqui das colegas, mas em função do horário, daí na sequência, né, você já pode responder e nós vamos encerrando, tá? E caso algum cursista não tenha sido contemplado, né, na sua colocação, vocês também têm os plantões que podem ser, né, ainda, vão estar acontecendo ainda, ou pelo próprio contato com a professora Nara, que vocês têm também pelo ambiente Moodle, que podem estar encaminhando, tá? Então, para que a gente possa, né, respeitar também o que nós combinamos com a professora, a gente já vai fazer, então, últimas perguntas. E aí, a pergunta final, se refere, daí a Rosilene fez, também foi a Magda que citou, né, para o censo escolar. O aluno com o aluno do AEE, quando seguro da identificação, podemos inscrevê-lo como aluno com altas habilidades de superdotação? Eu acho que isso talvez você possa comentar um pouquinho, professora, sobre esses dados do censo e como podem ser preenchidos. E a Magda também falou por que eles não possuem um CID, né?
Então, acho que se complementa nesse sentido, né, muitas vezes a relação com a deficiência, que tem um CID, e no aluno com outras habilidades que não tem um CID, certo? Okay. E demais questões, então, nós agradecemos as colocações de todos e podem ser encaminhadas depois na sequência para a professora Nara. Professora, então, pedimos para a sua contribuição para finalizar com essa questão e pode fazer seu encerramento. Tati, eu vou solicitar que tu me encaminhes essas perguntas todas que não foram respondidas, que aí eu acrescento no perguntas frequentes, e aí as tutoras podem colocar e os alunos podem consultar essas perguntas, né, que ficam contempladas, e eu também fico enriquecendo essas minhas perguntas frequentes, ok? Bom, em relação à questão de como acrescentar no censo, né? Essa foi uma questão também que foi discutida no curso anterior, né? E eu me lembro que se falou muito sobre a instrução, né, da Resolução 04, que permitia, né, que se fizesse, sim, a inscrição do aluno, né, até mesmo ainda em processo de identificação. Tá? Eu vou pedir a ajuda. Patrícia, você está aí? Oi, estou. Isso. Patrícia, tu pode me ajudar nessa pergunta, já que tu tem mais experiência que eu? Posso sim, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Sim. Tá, a minha câmera deu, deu agora. Aqui, o que acontece? No censo escolar, para te colocar qualquer criança, adolescente no censo escolar, tem que ter o plano de AE. Então, se é um aluno identificado e tem o plano de AE, tu pode colocar no censo. E a gente faz também uma outra questão. Todo aluno do censo, ele precisa ter autorização das famílias. Então, a gente aqui no município de Santa Maria, a gente tem um termo que a família assina, sabendo que o filho dele vai ser inserido no censo como aluno, por exemplo, com altas habilidades. Então, a gente põe o termo, deixa na pasta do aluno o termo assinado pelos pais, aí põe esse parecer com a identificação que foi feito pela escola e coloca também o plano de AE. Mas o que é mais assim, ó, é o termo, a família tem que estar ciente que o filho está no censo e o plano de AE. Então, na verdade, a partir disso que tu está falando, enquanto não concluir a identificação, não se pode colocar. Então, foi bem interessante, porque eu tinha dito uma coisa que não corresponde à realidade vivenciada agora. Né? Isso, porque assim, é como, por exemplo, um caso do aluno autista, se ele está em hipótese, também não se coloca o aluno no censo, né? E o aluno com altas habilidades, a mesma coisa, ele tem que ser identificado, por isso que eu sempre sugiro, assim, a todo mundo, peça a assinatura da família, para a família estar ciente, o plano de AE e o parecer dizendo que esse aluno foi identificado com altas habilidades. Ok, obrigada, então, Patrícia. E a última resposta, a última pergunta, então, por que ele não está incluído no CID? Né? Gente, o CID quer dizer Código Internacional de Doenças. As altas habilidades de superdotação não é uma doença. Tá? Ela é um estado do desenvolvimento do sujeito. Né? E, portanto, ela não é uma doença, ela não tem um tratamento, porque não é uma patologia. Né? Ela tem uma forma de intervenção, onde a gente vai estimular o potencial, né? Vai ofertar recursos, mas não tem um remédio, né? Que faça ficar superdotado ou deixe de ser superdotado. Né? Então, não é uma doença, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo, então, é um estado do desenvolvimento do sujeito, né? Então, realmente, nós estamos trabalhando com características do desenvolvimento físico, social, emocional
intelectual e assim por diante. E o terceiro ponto, que eu acho que é a grande contribuição do Renzulli também, é esse estado do sujeito, ele é próprio do sujeito. Então, ele mostra quando ele tem vontade, para quem ele tem vontade e em que situação que ele se sente convocado, né? Então, eu acho que isso é muito significativo, porque mostra para a gente, né, em primeiro lugar, que as pessoas com altas habilidades, em geral, reconhecem a sua diferença, né, e elas mostram esse potencial quando se sentem, eu diria assim, acolhidas, né, quando se sentem que estão bem, né? Então, agradeço a participação de vocês, agradeço essa oportunidade de estar pensando um pouco mais sobre este assunto que eu amo tanto, né? Porque eu acho, como eu disse a vocês, assim, eu acho que é um momento muito significativo, né, do atendimento ao aluno com altas habilidades, porque o tira da invisibilidade, né? Então, é um compromisso muito grande que a gente tem enquanto profissional em poder fazer isso com estes alunos, tá? Então, agradeço muito, estou à disposição, deixei ali o meu e-mail, né? Quem quiser conversar comigo, quem quiser fazer pergunta, estou às ordens. Como diz a CIA, usem-me e abusem-me. Muito obrigada, professora Nara, pela excelente aula, muitos comentários aqui, muitas outras, né, agradecimentos, muitos outros agradecimentos à sua fala, à sua dedicação com este módulo. Eu estou salvando agora todo o chat aqui, vou encaminhar para você, e aí você pode também estar colocando realmente nas perguntas lá, né, nas que você está respondendo. Então, agradecemos, professora Nara, pela noite de hoje, agradecemos a todos os cursistas que estão nos acompanhando nesse momento ainda, hoje tivemos mais de 100 pessoas aqui presentes, a intérprete, as intérpretes que também estão conosco, né, durante toda a aula de hoje, e a toda a equipe do nosso curso que está aqui acompanhando também, tutores, né, que fazem parte desse acompanhamento das turmas. Boa noite a todos e um bom andamento do módulo. Um abraço. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite, bom final de semana.